primeiro. Me veio na mente, você olhou bem para essa pessoa que está do teu lado? Você já pensou que você vai passar a eternidade do lado dela lá no céu? Você já tinha parado para pensar isso? A eternidade. Isso só através de Jesus. Amém? Vamos estar abrindo a nossa Bíblia lá no Salmo de número 102, verso 6. Salmo de número 102, verso 6. Salmo 102, verso 6 diz assim: Sou como pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo. Eu sou como o passarinho solitário nos telhados. Repetindo, sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo. Sou como o passarinho solitário nos telhados. Esse texto aqui, alguns falam que poderia ser de Daniel, outros falam que poderia ser de Neemias, por causa que fala da ruína. Mas a maioria dos estudiosos falam que é de Davi. E a fase que Davi estava passando era exatamente aquele momento ao qual ele estava fugindo de seu filho Absalão. Então ele usa aqui algumas figuras de linguagens. E a primeira figura de linguagem ele usa pelicano no deserto. A segunda, coruja nas ruínas. E a terceira, passarinho solitário nos telhados. Se nós formos parar para pensarmos e entendermos essas figuras de linguagens, nós vamos falar hoje então sobre situações da vida. E quais são as ferramentas que podemos usar para passar por cada uma delas. A nossa vida é cheia de situações. Algumas situações nós temos o controle, mas a maioria delas nós não temos o controle. Você sabe o que vai acontecer com você daqui 10 minutos? Ninguém de nós sabe. Nós não sabemos. Tem coisas que fogem do nosso controle, fogem do nosso alcance. E a primeira situação da vida que eu encontro aqui é o da descontextualização. Vamos resumir? É levar uma vida fora do contexto. Davi era o rei, o homem segundo o coração de Deus. E ele estava no deserto. Ele mesmo fala, sou como um pelicano no deserto. A figura de linguagem que ele usa é de uma ave marinha, que está vivendo ou está passando pelo deserto. Certamente ele viu alguma corrente migratória que passava por Israel e iria até a África ou o sul da África. Então naquele momento ele sentiu, eu estou igual a esse pelicano. Eu estou fora de contexto. Eu não sei como que você tem vivido. Eu não sei como foi o seu 2021. Mas uma coisa que nós podemos, em nome de Jesus, nesse 2022, é entrar no contexto certo. Eu e você fomos chamados para sermos cabeça, não para sermos cauda. Mas só que se nós não vigiarmos, vem um ciclo, vem pensamentos, vem situações, e a gente sai fora do nosso contexto. Palácios, irmãos, eram lugares de Davi. E ele estava em deserto. Mas muitos podem estar falando igual falava o irmão Lázaro: estou no deserto, estou passando pela prova. A
A Bíblia não nos impede, irmãos, de passarmos períodos no deserto. Mas o problema é que muitos estão vivendo e não saem desse deserto. Que nesse 2022 nós venhamos então sair da zona da descontextualização e entrar no eixo. Que a nossa primeira ferramenta seja isso: entrar no contexto, para não termos pretexto, para não murmurarmos, para não reclamarmos, para levarmos aquela vida abundante que Jesus tem para mim e para você. Jesus disse que Ele tem uma vida abundante para mim, que Ele tem uma vida abundante para você. Mas tem muitos que já estão pensando que 2022 será repetição de 2021. Segundo Samuel 11:1 diz assim: no tempo em que os reis costumavam sair à guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon, e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Aqui começa uma fase de 25 anos, de lutas, de desgraças, na vida de um homem segundo o coração de Deus, porque ele saiu do contexto. Era tempo de todos os reis e era o costume de todos os reis irem para a guerra. Davi enviou o seu general, Davi enviou os seus valentes, Davi enviou o povo de Israel. Mas naquele ano ele ficou. Ficou naquele ano, viu o que não deveria ver, fez o que não deveria fazer. Veio as consequências, e a consequência foi um filho morto, um adultério e a morte de um homem inocente. E se nós vivermos uma vida fora do contexto, se não percebemos, nós vamos também destruir Urias, porque o significado do nome Urias quer dizer: Deus é o meu fogo. Vocês entenderam o que Davi fez por estar fora do contexto, por estar vivendo aquilo que ele não foi chamado para viver? Ele perdeu o fogo de Deus. Eu me lembro do hino desta igreja oficial que diz: ninguém detém, aleluia, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode impedir. Ninguém detém, aleluia, é obra santa. Que a primeira ferramenta que nós venhamos usar, que você venha usar, é entrar no contexto de Deus. É estar no centro da vontade de Deus. Certamente na virada de 2021 para 2022 você fez alguns projetos. Você falou: Senhor, esse ano eu não vou fazer isso, esse ano eu vou deixar isso, esse ano não vou falar isso, esse ano eu vou vigiar, esse ano eu vou atuar mais na tua obra, esse ano eu vou tirar para me aproximar mais de ti. E na primeira semana de 2022, talvez já não esteja acontecendo isso. Então vamos voltar ao prumo de Deus, para vivermos um 2022 abençoado. Que seja o ano de conquista, o ano do novo de Deus para a sua vida.
situações da vida e quais são as ferramentas que podemos usar para passar por cada uma delas. A segunda situação que eu quero falar é a do comodismo. Se 2022 nós vivermos uma vida cômoda, se nós insistirmos em continuarmos na zona do conforto, nós não vamos romper. Mas se ao contrário nós sairmos do comodismo, nós falarmos: o Senhor vai conosco, o Senhor vai na nossa frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, então eu irei. Se Cristo comigo vai, eu irei. Mas aonde que está aqui a do comodismo? Como coruja nas ruínas. Coruja é uma ave de rapina. Então ela deve estar em constante caça. Agora aqui ele está falando de uma ruína, de uma coruja que insistiu e insiste em estar nas ruínas. Só naquele lugar ali, sem sair para caçar, sem ir mais adiante. Uma coruja que se alegrou por tudo que já conquistou e não quer conquistar mais. Thomas Edison um dia disse: apresente para mim um homem que não tem sonho, e eu apresentarei para você um fracassado. Quantos sonhos você tem para 2022? Quantos projetos você tem para 2022? Você crê neles? Verdadeiramente você crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa ou daquilo que você pede? Qual é o tamanho do teu Deus? Um dia perguntaram para uma menininha de 4 para 5 anos, qual é o tamanho de Deus? A menininha aprendeu na EBD. Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que cabe nesse universo todo. Mas Deus também é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que cabe dentro do meu coraçãozinho. Às vezes, você vai sentir Deus se movendo só em você. Mas nesses momentos Ele está te preparando para romper nesse universo, para a honra e para a glória dEle. Semana passada eu vi uma frase em um autopeças: se estás cansado de recomeçar, pare de desistir. Que em 2022 nós venhamos parar de desistir, parar de pensar que não tem solução, que não tem mais jeito. Segundo Samuel 24:9 diz assim: então Joabe apresentou ao rei o número obtido pelo recenseamento do povo de Israel, com 800.000 homens para a guerra. Do povo de Judá, mais 500.000 homens. Davi, desde o início, ele nunca precisou contar se ele estava na vantagem ou desvantagem. Veio o urso, veio o leão, ele matou. Veio Davi, ele encarou. E segundo a tradição e a tradição judaica, se você for perguntar, existe uma confederação dos filisteus. E eles falam que estavam presentes naquele dia não
um gigante mais 5 gigantes. Todos irmãos de Golias, e cada um representando uma confederação. Depois, se você for ver, os valentes de Davi mataram esses 4 gigantes. É por isso que Davi pegou então, segundo essa tradição, 5 pedrinhas. Quando ele matou o primeiro, ele falou: tem mais? Eles também fugiram. Mas ele estava preparado. Ele nunca viu o tamanho. Ele nunca viu se estava em vantagem ou desvantagem. Mas quase no final ele chama Joabe, explica: eu quero saber qual é o tamanho do meu exército. Joabe disse: não vai ser legal, vai dar BO. Mas eu quero saber. Depois de 9 meses veio Joabe e falou: tudo 1.400.000 homens. Quando Davi ouviu aquilo, ele se entristeceu, porque ele já não estava mais confiando na força de Deus, mas sim na força do homem. Era difícil encontrar uma nação que tinha 1.400.000 homens para a guerra. Era uma situação confortável. E por causa disso, Deus levantou um profeta e falou: 3 opções. Você sendo perseguido por 3 meses pelos seus inimigos, 3 dias eu trazendo praga, e outras opções. 3 no total. Ele falou: não, eu quero cair na mão de Deus, porque Deus é grande de misericórdia. Ele teve que comprar a peste no povo de Israel. Ele teve que comprar a eira de Araúna para oferecer um grande sacrifício para Deus, que Deus estava vindo destruindo tudo. Porque ele passou a viver uma vida cômoda, de conforto. Ele já não queria mais sonhar, ele já não queria mais romper, ele já estava achando que tinha conquistado tudo. E quando ele ofereceu, e ainda comprado, Araúna quis oferecer, disse: não, eu quero comprar, porque eu tenho que dar o melhor, aquilo que me custe ao Senhor. No mesmo instante, Deus aplacou a ira. E se você for lá em Israel, a eira de Araúna que Davi comprou, foi construído o primeiro, o segundo templo. E você vai ver parte deles lá no Muro das Lamentações. Irmãos, nós devemos tomar cuidado para não vivermos uma vida cômoda, para não ficarmos conformados, onde a Bíblia fala que é para nós sermos inconformados, que não é para nós pararmos. Caleb, com 85 anos, disse: eu tenho a mesma força que eu tinha com 40 anos, porque Deus está comigo. Sobrou a parte mais perigosa, a parte que estão os gigantes. Dá para mim e para os meus filhos, que nós vamos lá derrotar todos eles. Qual é a desculpa que você tem usado para não romper, para não viver o melhor de Deus para a sua vida? Tem um hino antigo que diz assim: vitória a Deus dará a mim, eu sei, se eu andar sempre na luz e confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. O mais empolgado fala: já deu a mim. Agora o desanimado: vitória a Deus dará a mim, não sei. Vitória a Deus dará a mim, talvez. Como você está? Como tem sido
o seu jeito de pensar. Como tu pensas, será. Hoje o inimigo mudou de estratégia, ele está atacando mais a nossa mente, colocando sentimentos aos quais às vezes foge do nosso controle, se nós não vigiarmos. Hoje é muito recorrente uma doença psicossomática que vem da mente para o corpo. E muitos estão sofrendo com isso. Por causa do temor. Por causa do medo. Com medo de sair da área do conforto. Com medo de sair para conquistar aquilo que Deus lhe deu. Deus tem muito mais para você do que aquilo que você está pensando. Deus é muito maior do que aquilo que você tem pensado. Deus é fiel. Eu me lembro quando era criança, irmãos, tinha um desenho do Lipe e do Hard. O Lipe era um leão empolgado, o Hard era uma hiena. O Lipe não via empecilho para nada. Ele falava: Hard, nós vamos fazer. E daí Hard respondia assim a hiena: ó céus, ó vida, ó azar, eu sei que não vai dar certo. Na história da sua vida, você tem sido o Lipe, o leão, animado, empolgado, ou a hiena, o Hard? Ó céus, ó vida, ó azar, eu sei que não vai dar certo. Se nós começarmos 2022 achando que não vai dar certo, o que vai acontecer, irmãos? A Bíblia fala que nós temos a esperança, e Cristo é a nossa esperança, e Ele é o Deus do impossível. Não importa a situação que eu, que você, que nós estejamos vivenciando, Cristo é maior. Por isso que Ele disse lá em Romanos 8:31, se Ele é por nós, quem será contra nós? Se 2022 Ele for com você, quem será contra você? Que situação que possa se levantar, que seja mais forte do que o seu Deus? Tem um hino que eu gosto bastante, que é: meu Deus é o Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Esse é o nosso Deus. A outra situação da vida e a outra ferramenta que nós devemos usar, nós vamos falar agora, que é a situação de perigo. Como passarinho solitário nos telhados. Irmãos, passarinho solitário em cima de um telhado corre muito perigo. Especialmente se tiver um menino com estilingue. Especialmente se o gato da vizinha estiver com fome. E quantas pessoas estão se colocando em situações de perigos? Davi aqui, irmãos, estava em perigo porque ele estava no deserto. Ele era um alvo fácil para o exército inimigo. Antes, estava numa situação confortável porque não quis confrontar o seu filho, que lá na frente depois Joabe matou. E se nós, irmãos, andarmos como um passarinho solitário no deserto, nós vamos passar por perigos que não precisaríamos enfrentar. Tem uma frase que diz assim:
tenho fé, não preciso de igreja, sirvo a Deus sozinho, na minha casa. É a maior fake news que o diabo inventou. Ele quer nos deixar sozinhos, irmãos. A não ser nesse período de pandemia, que às vezes tenha que se ficar em casa. Mas tirando isso, irmãos, mas você está cultuando do mesmo jeito, né? Às vezes nós queremos gritar independência. Às vezes nós achamos que sozinhos somos mais fortes. Em todas as áreas da nossa vida, irmãos, às vezes tem pessoas aqui que estão vivenciando situações difíceis, mas estão sofrendo sozinhos. Não querem procurar ajuda ou têm vergonha de procurar ajuda, expor a sua situação. Não sofra sozinho. Aqui tem essa igreja, aqui tem os pastores, os líderes, e tanto esta igreja como o corpo, os pastores, os líderes, estão aqui representando o próprio Deus. Esta igreja, a liderança, é a mão amiga sempre disposta a ajudá-lo. Não sofra sozinho. Não passe situações de perigo sozinho. O Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suável é que os irmãos vivam em união. Porque ali o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Então a outra ferramenta é a união. Não se isolar. Não achar que vai dar conta. A Bíblia está repleta de exemplos que diz: onde estiverem 2 ou 3. Você já sabe o final. Eclesiastes 4, do 9 ao 12, diz: melhor serem 2 do que 1. Se alguém vier contra, um está fortalecido. Se um cair, o outro levanta. Jesus disse: quando ele voltar, o amor de muitos se esfriará. A fé vai diminuir. Que não seja o nosso caso. Que o nosso amor venha aumentar. Que a nossa união venha aumentar. Que a nossa fé venha aumentar. Mas existem momentos na nossa vida, se nós não vigiarmos, somos atacados e a nossa fé vai definhando, vai diminuindo. Às vezes chegamos a falar igual aquele pai do filho lunático. Quando Jesus chegou até ele, Jesus disse: tudo é possível ao que crer. E o homem falou: eu creio. Mas depois ele dá uma pausa e fala: ajuda na minha incredulidade. Irmãos, como eu creio e depois me ajude na minha incredulidade? Porque as situações às vezes nos envolvem de tal maneira que nós sabemos que o nosso Deus é o Deus do impossível. Mas as nossas forças definharam de tal maneira que nós não temos forças para acreditar. Eu não sei como que você está, mas eu convido você a colocar-se em pé, em nome de Jesus. Eu não sei se você tem vivenciado uma situação de descontextualização.
Eu não sei se você está vivendo no comodismo, na zona do conforto e não consegue sair disso, não consegue romper. Eu não sei se você tem vivenciado situações de perigo, ou se você está enfrentando uma situação ao qual não pode suportar e levar sozinho. A Bíblia fala, levando a carga um dos outros. Eu quero que você feche os teus olhos. O pastor Rogério disse que tem uma equipe para orar. Se você sentir-se livre, situação confortável, esteja vindo na frente. Nós teremos a equipe que vai orar por você. Deus vai usar essas pessoas para te dar um renovo, um ânimo, uma força. Elas vão ajudar você a levar as suas cargas. Feche os teus olhos. Se você sentir, venha. Eu normalmente não perco essas oportunidades, irmãos. 2022 pode ser muito mais do que aquilo que nós pensamos. Feche os teus olhos. Se tiver mais pessoas para virem, estejam vindo. É você e Deus. Rianda na manaya sua. Recantará manaya xeriando no manaya sua. Hoje o Senhor está passando um bálsamo sobre nós. Desde que eu cheguei aqui, eu tenho sentido a presença do Senhor. Ele quer te dar alívio. Se tiver mais pessoas, pode vir na frente. É você e Deus. Situações aos quais nós não, às vezes, temos o controle. Mas hoje o Senhor quer te mudar, quer te colocar no contexto, quer te dar uma unção de ousadia, quer te livrar dos perigos. Ele vem e fala: filho meu, estou aqui, filha minha, estou aqui. É você e Deus. Enquanto o louvor está louvando ao Senhor, adorando, tenha o seu a sós com Deus neste momento. Volte à essência, ao início de tudo. Não permita que o fogo de Deus morra. Hoje esse fogo pode aumentar, ser renovado. Vai tocando, Jesus. Vai nos dando as ferramentas certas, o ânimo, a fé, o olhar somente para Ti, não para as circunstâncias. Vai tirando todo o desânimo, Senhor. Precisamos mais de Ti, necessitamos mais de Ti, ó Pai. Sopra, Espírito Santo, sopra. Amassuriandere manaya su. Anassunerianda la manaya she. Abraça a pessoa que está ao teu lado, se é da tua família. Eu queria que você orasse com ele, com ela, amém? Apenas se é da tua família. Se não é, coloque a mão sobre o teu coração onde você está.